Estamos recebendo aqui o secretário municipal Edson Aparecido. O Síndico de Hospitais mostrou que a ocupação de leitos da UTI, o Garrafa aqui botou que disparou para 85%. Eu não sei se é disparar o termo exato, mas acho que estava em 79%. É disparada mesmo, Edson, porque já era previsto que os casos estavam aumentando. Na última entrevista que nós fizemos aqui, parece que você chegou a comentar que havia uma tendência de alta dos casos. É isso, Edson? Bom dia. Agostinho, nós tivemos uma redução no pico da pandemia, chegamos aí a um nível de ocupação dos leitos de UTI, para você ter uma ideia, em mais de 93%. Houve uma queda e essa queda se estacionou num patamar de 80%, o que é muito alto ainda, Datena. Nós estamos hoje com ocupação de 80% e o grande perigo é eventualmente a gente ter que enfrentar a chamada variante indiana, caso ela chegue na cidade de São Paulo, chegue no Brasil e chegue na cidade de São Paulo. Porque da última vez que nós tivemos a segunda onda com a P1, com a chamada variante de Manaus, nós tínhamos a ocupação dos leitos de UTI na cidade era de 50%. Então, a gente tinha uma margem para poder atender as pessoas. Agora, se tivermos aí a incidência dessa variante, por exemplo, numa terceira onda, será muito grave. Nós já começamos, inclusive, com o Instituto Butantan, há 3 semanas, a fazer um estudo de variantes. Começamos, que está somado agora com também o Instituto de Medicina Tropical da USP, também já iniciou esse estudo com a Prefeitura, porque você sabe, nós temos um navio atracado no Maranhão, com 3 casos sendo investigados da cepa indiana, e também já temos casos confirmados na Argentina. E a Argentina está muito próxima do Brasil, né? E evidentemente corremos o risco aí de ter uma contaminação descontrolada. Então, por isso que o patamar é alto. A gente reduziu, mas ele ainda é muito alto, e a gente já está há mais de 10 dias, 2 semanas pelo menos nesse patamar, e ele não decresce. O índice apontado é de 80%, não de 85%, é isso? 80% da Atena nós estamos, anteontem, no final de semana estávamos em 79%, fomos a 82%, e agora ontem à noite 80% os leitos de UTI ocupados na cidade. Porque seria uma combinação realmente muito triste, não é? Chegando a cepa indiana, que é terrível, e a falta de vacinas, tomara que as vacinas venham rápido, porque aí é a combinação fatal mesmo. A informação, Edson, você tem informação que as vacinas já aplicadas, elas são eficazes ou não contra essa cepa indiana, que é o mal do mundo no momento? O pior mal do mundo é a cepa indiana. Não, os estudos, inclusive anunciados, e as posições anunciadas pelo Butantan dão conta de que as vacinas, nesse momento, não teriam um grau de imunização em relação a essa cepa indiana, essa variante indiana. Então, essa é uma preocupação muito grande, quer dizer, por conta disso. As pessoas não estariam, mesmo aquelas que estariam vacinadas, teriam um grau de suscetibilidade a adquirirem, né, a cepa indiana muito grande também. Quer dizer, então, por isso que nós temos que, de uma maneira ou de outra, avançarmos na vacinação, agora com a chegada prevista dos insumos para o Butantan e também para a Fiocruz, é um alento para nós, porque aí as vacinas, a AstraZeneca pode continuar no seu grau de produção lá no Rio de Janeiro e retomarmos aqui o Butantan, retomar a produção da Coronavac. Isso é uma notícia muito boa, né? Parece que são 18 milhões de doses que o Brasil vai receber da AstraZeneca, parte disso vem para São Paulo, e o governo de São Paulo vai receber 4 mil litros de IFAs, né, de insumos da China, o que daria para mais 7 milhões de vacinas. É uma quantidade razoável. Essa quantidade que virá para São Paulo serve para manter o cronograma em funcionamento ou pode haver atraso, Edson?
Olha, Tatiana, nós inclusive conseguimos amanhã, aliás, estamos hoje à tarde já, embora tenhamos anunciado para amanhã, mas hoje à tarde, estou lhe dando aí em primeira mão, nós estamos antecipando a vacinação dos profissionais de saúde autônomos que estão no PMI com mais de 30 anos, né? Dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, enfermeiros, né? Estamos hoje vacinando motoristas e cobradores e também pessoas com comorbidades acima de 50 anos. Sexta-feira, a gente inicia a vacinação de pessoas com comorbidades acima de 45 anos e também as pessoas que têm deficiência permanente acima de 45 anos. Então, nós estamos tentando correr com o processo de vacinação para que a gente possa, aí, se Deus quiser, no mês de julho, iniciarmos a vacinação novamente das faixas etárias da população, ou seja, nós vacinamos os idosos até 60 anos e aí a gente entraria nas faixas etárias 59, 58, que seria bastante importante. Então estamos correndo aí com os grupos de comorbidade que são fundamentais, hipertensos, deficientes renais, diabéticos, né, transplantados, que são grupos também muito suscetíveis e que sofreram muito com a pandemia aqui na cidade de São Paulo. Eu levei uma sorte incrível, porque além de eu ter mais de 60 anos, né, vou fazer 64. Que dia que é hoje, Agostinho? 18? É amanhã, vou 18, fazer 64 amanhã. Então amanhã eu vou Parabéns. fazer 64. Obrigado. Mas além de eu ter mais de 60 anos, eu tenho todas as comorbidades possíveis. Né? Eu tenho 5 estentes do coração, não tenho baço, que diminui minha imunidade. Eu ficava pensando, né? Quando é que as pessoas que têm problemas de risco de saúde, diabetes, meu diabetes é gravíssimo. Meu diabetes, quando está controlado, é 200, 230, é gravíssimo o meu diabetes, é muito grave. Então, eu estou no mesmo, pelo menos em 3 grupos de risco seríssimos. Né? Eu nunca reclamei, mas eu ficava pensando, mas será que quando que vão vacinar as pessoas que têm comorbidades, né? Mas sempre respeitei o cronograma, tomei a vacina AstraZeneca aqui mesmo em Barueri e vou tomar a segunda dose no tempo devido. Mas é muito legal a gente saber que as pessoas com comorbidade já estão sendo vacinadas, porque principalmente para quem tem essas doenças graves, né, adquirir a Covid é praticamente uma fatalidade. Ainda bem que as pessoas estão começando a ser vacinadas. Olha, dentro do que se espera, o Brasil aplicou acho que 40 milhões de doses de vacina. Não é? Tem país que tem 40 milhões de habitantes, para você ter uma ideia, e não aplicou nem 10% das vacinas que devia aplicar, e país de primeiro mundo. Então, aos trancos e barrancos, não é? São Paulo está no meio dos trancos e barrancos, a gente está conseguindo até que aplicar mais vacina do que se imaginava, não, Edson? Pelo menos até agora. Nós aqui na capital, para você ter uma ideia, já aplicamos 4 milhões e 200 mil doses. Também é um número bastante significativo. É evidente, nós gostaríamos de hoje já estar num processo mais avançado de vacinação, esse é o desejo de todo mundo, mas eu acho que a gente pegou o ritmo. E obviamente, estamos vacinando, e no mundo inteiro tem sido assim, Datena, com as vacinas que são aqui produzidas. Essa que tem sido a grande saída, né? É a AstraZeneca produzida no Rio, é a Coronavac produzida em São Paulo. Agora, obviamente, a entrada da Pfizer tem nos ajudado bastante. Por exemplo, ontem nós começamos a vacinar as gestantes e também as puérperas com mais de 18 anos que têm comorbidades. Por exemplo, essas só podem ser vacinadas com Pfizer, não podem ser vacinadas com AstraZeneca. E então a gente começou a vacinar, são 24 mil gestantes e puérperas aqui na cidade. Eu acho que a gente chega, se Deus quiser, aí é um número, até o meio do ano, nós vamos chegar aí a cerca de 6,5, 7 milhões de vacinas aplicadas, é um número significativo, e nacionalmente eu acho que agora, aos poucos, apesar ainda da escassez da vacina, eu acho que de uma maneira geral, no país todo, né, está se engrenando o processo de vacinação, que é muito importante. A vacina é a única maneira que a gente tem, além das medidas sanitárias de não aglomeração, de uso de máscara, da proteção efetiva, né, da imunidade das pessoas. O Edson, hoje que vacina está sendo aplicada, ou são algumas vacinas ainda que estão sendo aplicadas hoje,
nesse momento? Por exemplo, motoristas e cobradores ou quem está sendo vacinado com que vacina? Primeira dose da Atena, nós temos AstraZeneca e Pfizer. São as vacinas que estão sendo utilizadas para a primeira dose. Segunda dose, a gente tem Coronavac e AstraZeneca. São as vacinas que estão sendo utilizadas, né? Coronavac só para a segunda dose, AstraZeneca para a primeira e segunda dose e Pfizer, por enquanto, só a primeira dose, porque nós iniciamos a vacinação da Pfizer há 2 semanas. Então, essas são as vacinas que estão sendo aplicadas hoje na cidade de São Paulo. Para garantir, a gente corria risco de ficar sem vacina e alterar o cronograma. Pelo visto, acho que esse risco não é tão eminente assim, né? Não, acho que não, Datena. A gente conseguiu. Nós aqui na cidade tomamos uma decisão importante, Datena, que foi não usar a segunda dose como primeira dose. As cidades que usaram a segunda dose como primeira dose entraram numa crise, tiveram que paralisar a vacinação. Já teria acabado há muito tempo. Que foi, graças a Deus, a nossa garantia. Já teria parado há muito tempo a vacinação, seguramente, de primeira e de segunda dose. A gente não gastou a segunda dose como primeira dose, seguramos. Também fomos muito rígidos nessa coisa de não abrir os critérios para que todo mundo fosse vacinado, né? O que acabou acontecendo em alguns lugares, né? Aqui a gente procurou seguir o critério do PNI, do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual, quer dizer, por isso que eu acho que a gente está se segurando. Sempre no limite, sempre ali na risca, né? Na marca do pênalti, né? Mas, graças a Deus, não tivemos que em nenhum momento paralisar a vacinação na cidade. Olha, sem chegar ao extremo do que o nosso presidente diz, e de vez em quando ele dá balão na área e esses balões não ajudam em nada, porque ele disse ontem que tem idiota que está ficando dentro de casa. Alguns idiotas que estão ficando em casa são pessoas extremamente graves, doentes, são pessoas que foram ofendidas de graça, né? Gente que não pode sair de casa com comorbidade. Então, sem usar essa frase que é dos extremos, e de vez em quando o Bolsonaro dá um balão na área desnecessário, absolutamente desnecessário, não é? Mas o senhor acredita, porque realmente a economia está num ritmo lento, ela precisa ser recuperada, tem muita gente desempregada. O senhor acredita que há a possibilidade, pelo menos em perspectiva, de São Paulo fechar novamente ou não tem essa visão? Acredito que se chegar essa cepa da Índia, aí não vai ter jeito, mas fora isso, o senhor acredita que a gente segue um curso normal do que está aberto e sem mais restrições? Eu acho, Datena, que inclusive a ação que nós tivemos aí em São Paulo com a vigilância sanitária, tanto da prefeitura como do governo do estado, por exemplo, nessa coisa de fechamento de bares clandestinos, baladas que estavam acontecendo, eu acho que ainda continua acontecendo, mas acho que houve uma redução. As pessoas que têm saído de casa para trabalhar, você percebe que estão usando máscara, né, procuram aí não se aglomerar. É a única maneira, e com o avanço da vacinação, é a única maneira que a gente tem de manter os setores da economia da cidade funcionando, porque caso contrário, se a gente tiver um recrudescimento da doença, entrar uma variante dramática como essa variante indiana, enfim, a gente seguramente vai ter que novamente tomar medidas de restrição. Mas vamos torcer para que isso não aconteça, vamos trabalhar para isso não acontecer. A pandemia, ela não desorganizou só a saúde da Atena, ela desorganizou as principais economias do mundo, né? O impacto social das consequências da pandemia são brutais no mundo inteiro, no Brasil não é diferente, segmentos inteiros que desapareceram da vida econômica do país, né? Então, se a gente conseguir um bom termo, né, uma boa medida de vacinar, de não aglomerar, né, das pessoas que puderem, obviamente, ficar em casa, o pai, o avô que deixou de ver seu neto, né, o filho que deixou de ver o seu pai por conta da preocupação com a pandemia, não são pessoas idiotas, são pessoas que se privaram, né, do calor humano, né, do carinho, do convívio, né, porque tinham medo, e tinham medo com razão da pandemia. Quanta gente morreu no Brasil, né, 450 mil pessoas chegando, e ainda está morrendo. Quando você olha os números, ainda com mortes diárias de 2 mil pessoas,
no país, isso não é brincadeira, né? É todo dia cair 10, 12, 14 aviões por dia. Você imagina o que é cair 10 aviões por dia, né, num país, né? Então, o impacto ainda é muito grande da pandemia, não podemos brincar, temos que cada um cumprir o seu papel. Vocês da imprensa têm sido fundamentais nisso, né, em esclarecer, em procurar exatamente dar a melhor informação para as pessoas se protegerem, criticar quando tem que ser criticado, quando tem problema, quando tem erro, é esse mesmo. Você vai um pouco consertando as coisas numa crise como essa, um pouco às vezes no caminho, porque é uma doença desconhecida, né? Nem os infectologistas, os epidemiologistas no mundo inteiro conheciam, né, as consequências da pandemia, né? Então, portanto, é um desafio muito grande e ela não acabou, infelizmente ela não acabou. É difícil lidar, por exemplo, com essa nova variante, que é a variante da Índia, que está matando gente pra caramba. Se não me engano, a última informação que o Felipe Quinin deu é que essa variante já está em quase 40 países pelo mundo. Eu falei 15, mas já estava em quase 40 países pelo mundo. Você controlar isso num país gigante, de fronteiras secas, ou pelo lado do Atlântico, é muito difícil. Quase que entra um navio lá no Maranhão, com a tripulação que deveria desembarcar, com 3 pessoas contaminadas com cepas da Índia. E o Maranhão é tido como o estado que melhor controlou a vacina até agora, melhor controlou a pandemia até agora. De todos os estados, o maior desempenho é o do Maranhão. Você imagina se entram 3 pessoas infectadas no Maranhão. Todo o trabalho feito ia por água abaixo. Vai ser muito difícil a gente controlar a variante indiana, que ela não chegue em São Paulo. Tomara, São Paulo no Brasil, né? Tomara que não, mas vai ser muito difícil controlar. Secretário, o senhor está acompanhando a vacinação de motoristas e cobradores. Como é que está se desenvolvendo essa vacinação? Datena, começamos hoje a vacinação de motoristas e cobradores na capital. Foi uma categoria que, você sabe, não parou de trabalhar durante todo esse período, né? São 47.700 motoristas e cobradores entre as empresas da capital e também a MTU, que é a empresa do estado, que é intermunicipal e tem motoristas e cobradores aqui da capital. Nós estamos vacinando todas essas pessoas nas 468 unidades básicas de saúde e também nos 8 megapostos da cidade. Hoje nós criamos grandes postos de saúde temporários, Datena, para que a gente possa não ter aglomeração e não ter muita fila nas unidades de saúde. Então iniciamos pela manhã hoje, são 47.700, a gente acredita que possivelmente até sexta-feira, todo esse pessoal estará vacinado. Por uma questão de respeito ao maior site do Brasil, além das plataformas todas do sistema de Bandeirantes estar transmitindo essa entrevista, o UOL também se integrou a essa entrevista. E acredito que eles não tenham ouvido a notícia nova que o senhor deu hoje do novo grupo que vai ser vacinado a partir de hoje à tarde. O senhor pode repetir que grupo é esse para os ouvintes e quem acompanha a gente pelo UOL também? Nós vamos dar início à vacinação dos profissionais de saúde autônomos, aquelas 13 categorias do Plano Nacional de Imunização, que são fisioterapeutas, dentistas, nutricionistas, médicos veterinários, enfermeiros, biólogos, médicos, esses com mais de 30 anos poderão ser vacinados nas nossas unidades básicas de saúde e nos megapostos. Devem apresentar um documento pessoal, preferencialmente o CPF, e uma carteira do seu conselho regional, ou o diploma, ou a carteira profissional de registro. A nossa ideia é facilitar a vacinação. Então, qualquer um desses documentos que comprove a categoria que a pessoa pertence, mais um documento pessoal, ela poderá ser vacinada a partir de hoje. É um contingente de aproximadamente um pouco mais de 50 mil pessoas. A gente estava vacinando os profissionais acima de 42 anos, né?
agora a gente consegue dar uma descida muito grande para 30 anos, que foram pessoas que não pararam de trabalhar, dentistas que não pararam de trabalhar, né, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos que têm seus consultórios, vão poder, então, ser vacinados a partir de hoje à tarde. Olha, mesmo contando com a honestidade da maioria, sempre tem os espertos, né? Que se aproveitam no fura-fila, principalmente aquela história da xepa. Ah, eu já tomei a xepa, olha, eu estava passando em frente ao posto e me chamaram e tal. A fiscalização está rígida desse aspecto, secretário? Hoje, para você ter uma ideia, a gente só está vacinando, né, a chamada dose remanescente, a xepa, profissionais de saúde e pessoas com comorbidades acima de 18 anos. Então, a gente também tem facilitado, mas pessoas com comorbidades, que moram na área da UBS. No entorno da UBS, né? Então, só esses 2 grupos podem ser vacinados hoje na xepa aqui na cidade de São Paulo, mais ninguém. Algum recado mais, secretário? Não, Datena, pedir para novamente as pessoas, né, nós estamos aí conseguindo avançar na vacinação da cidade, as pessoas também não deixarem, Datena, de se vacinar contra a gripe, a influenza, é muito importante, né? Nós estamos vacinando crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, profissionais de saúde, idosos na cidade, professores, pessoas que ainda não tomaram a Covid, a vacina contra a Covid, tomando a vacina da gripe, é um fator de proteção, até porque se a pessoa tiver sintomas, os sintomas são os mesmos, né, fica mais fácil o diagnóstico clínico dos médicos, então ninguém deixar de tomar a vacina também da gripe. Quem tomou a vacina da Covid, 14 dias depois pode tomar a da gripe, né? Então, ninguém deixar, nós estamos vacinando, Datena, a gente separou a vacinação, Covid é em posto de saúde, influenza é em escola, para exatamente não aglomerar, não misturar o público. Então, também, Datena, se você me permite fazer uma conclamação para as pessoas não deixarem de se vacinar contra a gripe. Olha, tem muita gente perguntando coisas aqui, porque vacina é um assunto interessante demais e que o pessoal quer saber. Pelo menos uns 2 ou 3 ouvintes, se o senhor permitir, eu posso repassar a pergunta. É possível, secretário? Claro, Datena, estou à sua disposição. Guilherme, os ouvintes, por favor, de preferência, você mesmo lê. Se você tiver a mão aí já. Tenho aqui, Datena. Vamos lá. Vamos lá, bom dia, secretário. José, da Zona Norte de São Paulo, ele pergunta como ele pode comprovar a comorbidade na hora de tomar a vacina. Bom dia, Guilherme. É muito importante. Ela pode comprovar de 3 maneiras. Com uma receita médica, uma receita do medicamento que ele toma, e mesmo a pessoa que tem hipertensão arterial resistente não precisa apresentar receita de 3 remédios, receita de 1 remédio só basta. Pode também apresentar o atestado médico, do seu médico, da comorbidade que tem, ou eventualmente levar algum exame clínico que mostra a comorbidade que ele tem. Então tem essas 3 formas: a receita médica, a receita do remédio, o atestado do médico, o atestado médico e o exame clínico que a pessoa possa ter. Esses podem ter a validade de até 2 anos, porque muita gente deixou de ir no médico ano passado, não precisa estar tomando remédio há 2 anos, não é isso. Se ele tem uma receita de 2 anos atrás, ela vale, porque muita gente deixou de ir no médico durante a pandemia. Então, são esses os 3 documentos que devem ser apresentados. Um dos 3, não precisa ser os 3. Bom, a melhor pergunta sempre é a do ouvinte. Mais uma. Mais uma, Camila, de 25 anos aqui, Datena, ela é estagiária de enfermagem, trabalha num hospital, e ela pergunta se ela já pode se vacinar ou se há algum prazo para acontecer a vacinação neste grupo, secretário. Olha, nós estamos aguardando, né, uma autorização do PNI, estamos já discutindo com a Secretaria Estadual de Saúde a vacinação dos estagiários e também os residentes. Parte deles que trabalhava na linha de frente de atendimento do Covid foi vacinados, mas ainda tem um contingente que não foi vacinado. É uma justa reivindicação, nós estamos aí debatendo com a Secretaria de Estado
para ver como é que nós vamos fazer com duas categorias, que é exatamente o estagiário, o residente e também aquelas pessoas cuidadores de home care, né? Pessoas que são cuidadoras de idosos que ainda não foram vacinados. Nós estamos discutindo com a Secretaria de Estado como que nós vamos fazer com essa vacinação o mais rápido possível. Hoje, no Gente, lá com a Thaís, com o Pedro Campos, parece que foi discutido isso com a Ana Paula também, de cuidadora que tinha sido contaminada. É muito importante isso. Mais uma pergunta de ouvinte. César, da Zona Leste de São Paulo, da TNL, tem uma dúvida sobre a vacina contra a Covid e influenza. Qual período ele tem que tomar cada vacina? Ele deve tomar no intervalo de no mínimo 14 dias, né? E sempre tomando a Covid primeiro. Quem puder tomar Covid, estiver dentro do grupo prioritário, a vacina prioritária a ser tomada é contra a Covid. 14 dias depois, pode tomar a influenza. Quem teve Covid só pode tomar a vacina da influenza 28 dias depois. Essa é a indicação dos nossos infectologistas. Olha, é importante repetir isso, porque parece simples. Eu, por exemplo, não sabia, fiz o contrário. Tomei primeiro a vacina da gripe e depois tomei a AstraZeneca. Então é importante repetir, se você puder cumprir esse cronograma, é o adequado. É importante repetir para quem teve Covid também. Eu estou dizendo, a pergunta mais importante que tem é de quem está tomando vacina, que é o ouvinte. O senhor pode repetir, secretário, por favor? Sim, Datena. Então, a prioridade de vacinação, estando dentro dos critérios, é tomar a vacina contra a Covid. Essa é a prioridade, né? Quem tomou a vacina da Covid, 14 dias depois já pode tomar a da gripe. Quem teve Covid, quem teve o vírus, só deve tomar a vacina do influenza 28 dias depois. Tem que aguardar 28 dias e aí sim pode tomar a vacina da gripe. Olha, é importante isso, hein? Muita gente não sabe. Mais uma pergunta. Vamos a mais duas perguntas que a gente tem que liberar o secretário, que a dúvida do ouvinte, ela é fundamental, é a dúvida de todos, né? E às vezes um pequeno universo que reflete um universo tão grande aí. Vamos a mais uma pergunta. Pergunta da Renata, da Atena. Ela diz aqui: eu acabei contraindo a dengue. Eu posso tomar a vacina contra a Covid depois de quanto tempo? Não há nenhuma restrição em relação à questão da dengue. Ela pode tomar a vacina contra a Covid sem problema nenhum. Mais uma aqui. Mais duas perguntas, vai, rapidinho. Vamos lá, Lúcia, Zona Oeste. Ela é gestante, mas não tem comorbidade. Ela quer saber quando ela poderá tomar uma vacina contra a Covid, secretário. Ela não tem comorbidade? Isso, não tem. Não, então ela tem que aguardar exatamente a hora que o Ministério da Saúde e o município, junto com o Estado, nós entrarmos na faixa etária de 59 anos. Eu acredito que no ritmo que nós estamos indo, a esperança nossa é que aí no início de julho, mais tardar, a gente comece a entrar de novo nas faixas etárias, começando a partir de 59 anos. Mais uma pergunta. Mais uma, Guilherme. Do Lúcio aqui, 62 anos. Ele não explicou o motivo, mas ele não conseguiu tomar a vacina contra a Covid. Perguntou se pode agora algum posto de saúde. Não há problema nenhum. Ele pode ir em qualquer posto de saúde. Ele está dentro do critério. Eventualmente escapou, não foi, deixou para depois. Mas não há problema nenhum. Aliás, todas as pessoas, né, acima de 60 anos que não tomaram a primeira dose têm o direito e devem ir o mais rapidamente tomar a vacina. Pode ir em qualquer posto de saúde ou em qualquer mega drive-thru ou em qualquer drive-thru que vai ser vacinado. Secretário, foi ótimo falar com o senhor. Eu acho que boa parte das perguntas foi respondida. Eu, se o senhor me permite, vou passar uma lista de perguntas que falta, né? Se o senhor puder, através da sua assessoria, responder, a gente vai encaminhar as pessoas que perguntaram, porque a lista é muito extensa e iria tomar muito o seu tempo. De minha parte, muito obrigado. Muito obrigado, Atena, mais uma vez pela oportunidade que você está nos dando. Pode pedir para o Garrafa passar direto no meu celular. A gente sempre se fala pelo celular,
o Garrafa passa para mim e a gente responde todas as perguntas que a gente não conseguiu responder. Muito obrigado. Obrigado ao senhor.